Oi, pessoal. Esse é mais um episódio do podcast Maternidade Real. Do meu lado está a Thaís, que é professora, mãe, antropóloga, e o advogado Saulo. Vou começar com a Thaís. Thaís, conta um pouquinho para a gente a sua experiência, como que foi para você, adotar as suas filhas? Obrigada primeiro, Mariana, pelo convite. Eh, a minha esposa tinha muito desejo de ser mãe quando a gente ainda era namorada, estava no início do namoro, então ela decidiu se habilitar para adoção. E apesar da gente estar no começo do namoro, ela se habilitou solo. É possível que uma pessoa sozinha se habilite e seja mãe sozinha. E como a gente não sabia se o namoro ia pra frente, se não ia, né, ela resolveu se habilitar sozinha, mas falou nas entrevistas, tudo foi muito transparente, falou: "Ó, eu tenho uma namorada, ela tem um filho, mas eu não sei se o namoro vai pra frente ou não, então esse é um projeto meu e eu tô me habilitando sozinha". Só que eu comecei a estudar sobre adoção com ela e o tempo foi passando, o relacionamento foi firmando, né. Então, quando as meninas chegaram, com 9 e 12 anos, eu estava ali e a gente falava para elas que a gente era namorada e que se futuramente a gente fosse morar juntas, né, se casasse e tal, a gente seria todas nós uma família. E e foi um processo muito louco quando isso aconteceu, quando a gente foi realmente morar todo mundo junto. As meninas estavam há 6 meses em casa já, e a gente foi morar 5 pessoas num apartamento micro, com 2 quartos, um apertamento, né. Então era uma maluquice, porque era eu e Theo só, né, era sempre silencioso e de repente tinha crianças rindo e fazendo barulho e brincando o tempo todo. Então foi um pouco enlouquecedor essa adaptação. E sem os grupos de apoio à adoção dos quais a gente participa e sem terapia, talvez não tivesse dado nada certo. Então uma das coisas que a gente sempre fala para as famílias que estão fazendo adoção tardia é: "Façam terapia", você, pai e mãe, você pretendente, porque muda muito a dinâmica, né. E um bebê a gente é ensinado a amar quase que automaticamente, embora não seja automaticamente. Mas a sociedade tem muitos preconceitos com você ter um filho que já vem mais velho, que tem uma história, que tem traumas, expectativas, medos, né. Sim. Você já tinha essa vontade de adotar antes desse relacionamento ou Tinha. surgiu durante? Eu tinha vontade. Eu sempre pensava, assim, em dar um irmão para o Theo, em ter mais um filho, né, mas eu não tinha a menor vontade de engravidar de novo. Então, a adoção era para mim um caminho no qual eu sempre pensava, mas ia adiando, a vida ia, né, estava sempre correndo de um trabalho para o outro e tal, então eu ia deixando esse plano para frente. Até que ela veio com todo esse desejo, né, minha esposa veio para minha vida com todo esse desejo: "Eu quero ser mãe, né, vou me habilitar", dei entrada nos papéis, entrei num grupo de apoio à adoção online: "Ah, você não quer dar uma olhada? Olha esse texto aqui", aí eu comecei a me engajar junto com ela. Você foi se aprofundando no Sim, assunto, a né. E gente seu filho, como que foi reagiu? descobrindo um universo. Apaixonando, né. É um universo totalmente novo e a gente foi envolvendo ele nisso, né. Ele estava muito na expectativa das irmãs, eh, a gente sempre falava com ele sobre isso, ele fazia planos do que queria fazer junto com elas, do que queria ensinar, do que queria brincar com elas. Então era uma coisa também muito desejada por ele. Eh, e aí só que também foi difícil para ele quando a coisa aconteceu, a mudança, né, a teoria na prática é outra coisa. Então ele falava: "Nossa, é muito barulho, né", porque éramos só nós, né, a casa estava sempre silenciosa. Aí eu falei: "É, ele perdeu o quarto, né, é, né, não era mais um espaço só dele, né". Na verdade a gente montou um cantinho para ele na sala, com biombo, assim, para ele dormindo com a caminha do jeito que ele gosta, de japonesa no chão e tal, eh, até a nossa casa que a gente planejava, juntar todo mundo depois que a casa que a gente estava construindo ficasse pronta.
Mas acontecimentos da vida e conflitos familiares levaram a um adiantamento, né. Saulo, e quais são os primeiros passos, para quem deseja, né, adotar uma criança aqui no Brasil? Então, Mariana, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, participar desse podcast. Dizer que é um prazer estar aqui. Também prazer estar aqui com a doutora Thaís. Elogiar a postura dela, de parabenizá-la pela. O ato de adotar é um ato de amor, né? É um amor que vem, que é de graça, né? A gente costuma dizer isso, que o adotar é amar de graça. E você fez isso 2 vezes, né? 3, né? Então, o processo de divórcio, nem de divórcio, desculpa, estou todo acostumado a fazer divórcio aqui. Você faz divórcio. O processo de adoção não é muito simples. E aí, você agora há pouco me perguntou se eu tenho muitos casos, né, no escritório de adoção. Não tenho muitos. Tem muitos casos de maternidade e paternidade socioafetiva, que hoje está muito comum, mas de adoção especificamente não. Mas como sempre perguntam: "Mas como é que eu faço?" Às vezes as pessoas acham que adotar é algo muito difícil ou muito complexo, e às vezes desistem antes mesmo de procurar saber, porque existem muitos mitos em torno da adoção. Um deles você meio que falou aqui mais ou menos, né, da a questão do geneticismo. "Ah, eu vou adotar uma criança e às vezes mais velha, que não seja um bebê, e vai vir toda uma carga negativa genética do pai ou da mãe, biológico, e será que isso vai ser legal para minha família? Eu vou trazer isso para dentro da minha família?" E a gente eu pelo menos penso que isso não é bem assim, né. O que que faz, é o convívio, né, a convivência que vai construir os laços laços afetivos, o caráter, que vai formar o caráter daquelas crianças. Mas, respondendo diretamente à pergunta, o primeiro passo é o candidato, né, que a pessoa que quer adotar, entrar em contato com a vara infância e juventude do seu município. E lá se dizer que você quer adotar, quer entrar na fila, né, de adoção, vai fazer o processo de habilitação de adoção. Lá você vai ter que levar toda diversos documentos que são solicitados, desde documentos pessoais, algumas certidões negativas de processo criminal, provar sua conduta social. E aí esse processo de habilitação, vocês, as pessoas que querem adotar vão fazer um curso. Você fez o Fiz. curso, né, então faz um curso. Esse curso é normalmente para a pessoa se adaptar, para entender, né, a realidade, o que que é você adotar uma criança. E é logo no início esse curso, né? Sim, logo no início. É durante o processo de habilitação, né. Para se habilitar, uma das etapas é fazer o curso. É Exatamente. depois da entrega dos documentos? Isso. Mais ou menos nesse Geralmente os passo, documentos são a primeira coisa para você dar a entrada, e aí cada comarca vai fazendo uma ordem diferente. exato. Algumas vão fazer o curso antes, outras vão fazer as entrevistas antes, porque tem entrevistas com a equipe técnica Tem também. estudo social, né, que faz, eu sou uma equipe de interdisciplinar, então tanto psicólogos com assistente social, que vai fazer essa entrevista para saber a origem dessa sua intenção, a justificativa, por que que você de fato quer adotar, e aí entender todo o contexto seu, o contexto familiar, o seu contexto de profissão, qual é a sua atividade laborativa, se você tem condição de manter essa criança, ou o lar que vai ser o lar referência dessa criança. E aí isso e aí esse processo de habilitação, normalmente ele tem um prazo de até 120 dias, mas normalmente isso, em regra, ultrapassa, né, né, pela lei, deveria ser os 120 dias, mas a gente Mas sabe que acaba passando. acaba. E normalmente, em média, vai de 6 meses a 1 ano aí, dependendo da comarca. O dela levou quanto tempo. Acho que por aí mesmo, Normalmente é isso. E assim, isso só o processo 6 de meses. habilitação, né. Só a habilitação, que esse é você onde você vai ser incluído no cadastro, né, de nacional de adotante, e ali você está apta, dizer que você está apta a adotar. E aí você vai entrar na fila, vai escolher o perfil, né, das crianças que você quer adotar, e aí que vem a situação, que de acordo com o perfil escolhido, que vai ver se esse processo vai demorar mais ou não. Às vezes pergunta: "Ah, mas demora tanto um processo de adoção?" De fato, mas a gente estava conversando antes aqui, varia muito de acordo com o perfil que você escolhe, porque a maioria das pessoas querem adotar bebê, menina até 2 anos, né.
E Branca, branca, saudável. cabelos, olhos claros, é esse o perfil. E aí, de fato, o filtro, né, vai se restringindo cada vez mais. Então a tendência é que esse processo acabe demorando mais. Agora, à medida que você deseja um perfil de crianças, de adolescentes mais velhos, irmãos, negros, aí isso vai ampliando, certamente esse tempo pode diminuir. Esse tempo cai para metade quando a pessoa adota irmãos, crianças negras. Depende do perfil, né, porque esse é um perfil que de fato, tem o leque de opção é maior. A gente estava falando, às vezes a gente tem mais de 3.000, há pouco tempo eu vi um dado, são mais quase 4.000 crianças disponíveis para adoção, e 30.000 candidatos. Só que às vezes não consegue encaixar, né, porque o perfil da maioria desses 30.000 candidatos é esse perfil mais restrito, né, de meninas de até 2 anos, branca, enfim. Quando você decide por um perfil de adolescentes maiores, negros, e às vezes com irmãos, a tendência é que de fato esse tempo de conclusão do processo de adoção diminua consideravelmente. Pra você ter uma ideia, Mariana, quem se habilita para adolescentes de tipo 12, 13, 14, 15 anos, o telefone toca no dia em que a pessoa é inserida no SNA, o Sistema Nacional de Adoção. No dia que a pessoa é inserida, o sistema já casa ela, dá o match lá dela com um adolescente que está lá esperando há muito tempo, porque tem muitos adolescentes disponíveis para adoção e poucos pretendentes. Então, o telefone da pessoa vai ficar tocando para vários adolescentes diferentes. Essa é a realidade que a gente vê nos grupos de apoio com os pretendentes que se habilitam para adolescentes. O telefone toca assim que ele é habilitado. Eu vi uma entrevista, a pessoa a mulher, a mãe que estava adotando um adolescente de 13 anos, falou exatamente isso. Ela se inscreveu, né, num dia, no outro, só que parece que eles fazem a inclusão à noite, no outro dia entraram em contato com ela. E aí teve aquele processo do estágio experimental, né, de você acompanhar a criança, e aí conseguiu. A pessoa que deseja, né, adotar uma criança, ela pode ir até o abrigo, "Olha, eu me interessei por essa criança", ou não? Não é recomendado. E a maioria das crianças que está abrigada não está disponível para adoção, né. O abrigamento é para tirar a criança de uma situação de vulnerabilidade e trabalhar a reinserção dessa criança na família, no primeiro momento. Então a maioria das crianças que estão ali estão tentando ser reinseridas na família de origem, e muitas vão voltar. No mais, tá uma família extensa, né, alguns parentes próximos. Isso. É, se por acaso os genitores, né, os pais, não puderem ficar com aquela criança por qualquer razão, eles vão procurar os outros familiares, tios, primos, avós, quem pode ficar com essa criança para ela ser mantida dentro do seio familiar. Não encontrando ninguém que esteja disponível, seja por vontade ou seja por capacidade de alguma forma de cuidar daquela criança, aí sim ela vai ser destituída do poder familiar e vai estar apta à adoção, para ser inserida numa nova família com os mesmos direitos de um filho biológico, com uma certidão de nascimento nova. Então, não há diferença juridicamente se você olhar os documentos de um filho por adoção e um filho biológico. Outro tabu também é a questão da idade, é acima de 18 anos, né, que pode. Pode adotar só o maior de 18 anos e tem que ter uma diferença de 16 anos para a criança que você está adotando. Então, se uma pessoa de 18 anos quer adotar, só pode adotar uma criança de até 2 anos. Tem que ter essa diferença. E a pessoa não precisa ser casada no Não, papel. não. Já falou, tem a adoção que ela é unipessoal, que é exatamente essa, de qualquer pessoa, pode não independente do seu estado civil, pode ser casado, solteira. E tem a adoção que ela é unilateral, no caso, a pessoa que está casada pode, seja união homoafetiva ou casamento heterossexual normal. Aí nos últimos anos teve uma diferença, assim, muito significativa nos números devido a essa mudança, né, dos casais homoafetivos que agora podem, né, casar perante a lei. É, mas até no meu caso, eu não tô casada no papel, e ainda assim, né, quando o juiz deu a sentença de adoção das meninas, ele ele falou com a minha esposa: "Ó, você
tá casada. Você pode não estar casada no papel, mas vocês estão morando juntas, você não pode fazer de conta que não tá, né. Então se você quer retornar pra fila, ela precisa se habilitar também. E aí eu fui, né, me habilitar pra nossa terceira adoção. Eu falo nossa, porque eu tô também num processo agora de adoção unilateral das meninas para eu entrar na documentação delas, né. É que a sua Das é, esposa. das primeiras dela, né, e ela tá ali assistindo. Eh, e da mais velha. Porque afetivamente, socialmente, elas me reconhecem como mãe. Então, a equipe técnica inclusive colocou isso nos documentos, nos laudos, né, que foram enviados lá para o juiz, e aí ele deu um apertinho, assim, falou: "Ó, importante, né". É que sim, de fato, vocês vivem uma união estável, né. Se apresenta para a sociedade como se casados fossem, Sim, então isso de fato é importante, parece que como você falou, né, mãe ela te reconhece afetivamente como mãe, então é pra interessante. segurança jurídica delas, é. E quando chega na etapa da visitação, muita gente tem o medo, né, o que vão achar, o que eu devo fazer, o seu conselho, Thaís, o mais natural O mais possível? natural possível, você tá conhecendo uma criança que você tá ali de peito aberto, né, disposto a amar. Isso é o mais importante, né. E aí você vai conhecer, você vai tentar entender do que aquela criança gosta. Quando a criança é mais velha, e já fala, já interage, né, diferente de um bebê, é mais interessante que você tem como realmente conhecer, saber qual é o seu personagem de desenho favorito, a sua brincadeira favorita. Evita falar de escola no primeiro encontro, porque, né, falar de coisa legal. Criança não gosta de falar de escola, que nem você falar perguntar o salário no primeiro encontro com um possível namorado ou namorada. Então, vai falando de assuntos agradáveis, né. Eh, mas é interessante que as crianças também têm expectativas, né. Primeira pergunta que Camille fez para minha esposa foi: "Como você briga quando a gente faz uma coisa errada?" Maturidade. 5 anos. "Como você Quer saber briga?" onde ela tá entrando, né. Claro, onde que eu tô me metendo, né. Vocês estão falando que vão me dar uma mãe nova, eu quero saber o que que ela vai fazer quando eu fizer uma coisa, porque ela falou: "Porque eu vou teimar", já avisou, de saída. Cartão de visita já E quando dá entrada no processo de adoção, depois de quanto tempo mais ou menos que acontece essa visita? depois que você essa escolhe o perfil, você tem aí até pela lei fala são 90 dias desse contato, mas cada caso é um caso, né. De acordo com a criança, de acordo com o histórico dela familiar e tudo, cada caso vai ser analisado. O juiz pode ser que dê mais tempo ou menos tempo, vai depender da construção desses laços, mas em princípio é importante que é interessante que essas crianças sejam, tenham esse primeiro contato no ambiente em que ela está, né. A pessoa vai lá no abrigo, na casa de acolhimento, tem contato, né, geralmente essas são visitas recorrentes, pra poder vai começando a construir laços e depois de forma progressiva isso vai para casa, passa finais de semanas, e até de repente em alguns casos o juiz ainda primeiro dá uma guarda, né, no seu caso teve a guarda primeiro, Entendi. dá a guarda, para depois, no final, depois de algum tempo, os laços já foram fortes, já estão construídos de forma significativa, aí sim vem a sentença de adoção. No caso das meninas, elas são de Minas Gerais, né. Então Larissa viajou até lá para conhecê-las, antes fez videochamadas, foi no começo da pandemia, então estava aquela incerteza, ninguém sabia direito como é que funcionava o negócio do vírus, aí estavam fechando as estradas, então o juiz autorizou, ela ir para lá e passar uma semana lá, e depois, de acordo com o que a equipe técnica dissesse, né, ele liberaria para vir para cá direto já, com guarda, com tudo. Legal. E assim foi, né, fez várias videochamadas antes, conheceu as meninas por videochamada, elas ficavam conversando, mandando mensagem no WhatsApp, WhatsApp da casa de acolhimento, Uhum. né, tudo com supervisão É da isso aí. psicóloga, da assistente social, da equipe, né, do abrigo. E depois ela passou uma semana num hotel lá, estava tudo fechado, o hotel abriu só para receber as 2 famílias que foram lá para fazer a adoção nesse período, né.
ela sendo uma dessas. E depois de uma semana ele deu a guarda provisória para fins de adoção, para ela vir, né, para casa com as crianças. Mas nem sempre é assim, foi relativamente rápido, né? Geralmente também tem a coisa da equipe técnica olhar se a criança está com esse desejo, se ela está pedindo para ir, né? Adolescentes, é recomendado que façam aproximação maior, um tempo maior, assim, de visitas, de conversas, porque eles têm mais dificuldade mesmo de confiar, né? Já sofreu muito na vida. É. E bebê é super rápido, bebê você não precisa fazer a aproximação, né? Sim, e nesse período, nesse processo de adoção, qual foi a sua maior dificuldade? O período que você diz de adaptação em casa, assim, ou antes? Nesse trajeto todo aí. É a adaptação em casa, é a mudança. Toda mudança, ela é muito difícil. Então, assim, agora, por exemplo, a chegada da neném está sendo uma, uma coisa bastante intensa, vamos dizer assim, né? Porque está todo mundo se adaptando. Então, rola ciúme, rola gatilhos, assim, rola mãe cansada, sem paciência porque não dormiu, né? Nem chorando que tomou vacina, essas coisas todas que é O dia a dia de uma família. isso, né? Assim, as situações que existem, elas são muito mais, assim, de criança, de desenvolvimento infantil de uma maneira geral, do que por elas serem filhas adotivas. E você acredita que é mais fácil essa adaptação em casa para a mãe ou para os filhos? É difícil para todo mundo. É difícil fazer essa comparação, né? É difícil para todo mundo, porque, assim, do mesmo jeito que eu às vezes sinto que eu tô sem espaço, elas também sentem que estão sem espaço, né? Eu tô perdendo espaço porque onde eu vou tem criança e coisa de criança, e elas também, eu tô perdendo atenção para os outros irmãos. Então, todo mundo sente assim um pouco no começo, né? Até as coisas se ajeitarem, cada um encontrar o seu lugar, o seu papel na família. Isso foi assim quando elas chegaram, tá sendo assim agora com a neném, né? E assim como passou antes, eu sei que vai passar agora também. Mas esse processo de adaptação é sempre, né, bem intenso, assim, bem difícil. Saulo, muita gente acha que se encontrar uma criança na rua vai ser mais fácil esse processo de adoção, porque ela encontrou a criança. E Não, como que funciona? não. Eu não aconselho a fazer a tal chamada adoção brasileira, né? Isso acontece muito isso. Mas assim, a gente orienta a fazer, se acontecer isso, de ir diretamente na infância e juventude. E buscar e apresentar ao judiciário. Porque senão pode estar incorrendo até em crime. E é o mesmo trajeto, né? Não vai ser mais rápido, porque muita gente acha que o processo vai ser mais rápido porque ela encontrou a criança, então O processo vai ser ilegal se ela fizer dessa forma. Na verdade, essa criança, se ela for encaminhada para adoção, porque não é certeza, precisam ser localizados os familiares dela, saber o que aconteceu, né? Existe uma coisa chamada entrega voluntária, que a mãe tem direito de ir até lá ou de mesmo declarar no hospital que ela não quer ficar com a criança. E aí vai ser feito todo o processo de destituição para que essa criança seja encaminhada o mais rápido possível para uma nova família. E isso é a maneira legal, né, de fazer, juridicamente falando. Agora, você pegar uma criança que você não sabe o que aconteceu, se alguém tirou dessa mãe e colocou na cestinha na frente da casa, essa mãe pode mudar de ideia, depois te denunciar, dizer que você sequestrou. Várias coisas podem acontecer, não é seguro. Então, não é recomendado fazer dessa forma. Você quer adotar? Entra na fila, descobre qual é o seu perfil é bebê? Espera, então, o tempo que tem que esperar, vai ser 10 anos, e essa 8. e essa pessoa que encontrou a criança na rua, em algum local público, ela não vai ter prioridade na fila, né? Não, Estava falando, vai ter que identificar de onde veio essa criança, né? E isso, se de fato for uma criança que realmente não tem nenhum vínculo biológico com ninguém, está abandonada, o fato de ela ter encontrado não quer dizer que ela vai ter prioridade. Ela vai ter que normalmente entrar na fila. E uma coisa que ela falou que é interessante é a situação do perfil, né?
porque a gente é muito importante a pessoa identificar o perfil de fato que ela quer adotar. Porque e esse perfil ela pode ser que durante o processo de habilitação ela mude o perfil. Ele inicia o perfil querendo adotar um bebê, mas durante o processo ali ela observa e percebe que é possível, que ela consegue estar apta a adotar um adolescente, né, uma criança mais velha. E ela pode fazer esse pedido, mudar no meio do caminho. É possível fazer É essa alteração de possível. perfil. Sim. A Entendi. equipe vai avaliar se realmente há condições daquela pessoa receber uma criança. Se o perfil for muito diverso, eles pedem um novo estudo, É. né? Se o perfil for parecido, né? Eu quero mudar de 8 para 9 anos. Tá, por que você quer mudar? Porque, né, tô acompanhando o meu sobrinho e vi que tem é uma idade boa, uma idade que eu me adaptaria e tal. Aí vai lá e faz a mudança, sem grandes burocracias. E podemos dizer que quando chega na etapa final, quando leva a criança para casa, Essa é só o começo. É só o começo, Mariana. essa família ela corre o risco de perder, a guarda da criança, fácil, vamos dizer assim, ou tem que ser um motivo muito Então, você falou, a grave? guarda, ela pode ser revogada, né? Quando você fala de depois da sentença de adoção que ela vai para casa, aí isso não é irrevogável. A adoção é irrevogável. A guarda, no período de guarda, ela pode ser revogada, se a mãe, a pessoa que adotou, deixar de cumprir com os deveres inerentes ali dos cuidados com a criança, aí ela pode perder a guarda. Mas a adoção, ela é irrevogável. Geralmente tem uma equipe também que vai acompanhar, né, fazer visita, entrevista, para saber se você está cuidando direitinho da criança, né? E aí, estando tudo certo, vai acontecer a audiência, né, que vai finalizar o processo. Lá em casa levou 1 ano da guarda, da chegada delas em casa, né, com a guarda, até o final do processo, 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Eu acho um tempo razoável. Né, foi relativamente rápido, porque elas estavam com a DPF, inclusive, em processo ainda. Então, teve que terminar a destituição da família de origem, que estava no processo, quando elas chegaram. E depois a gente deu entrada, né, logo em seguida, no processo de adoção, estava só esperando sair a destituição. E foi relativamente rápido, sem grandes complicações. As pessoas falam que é muito burocrático, mas eu acho que é pouco burocrático até, porque a adoção, ela não é para encontrar filhos para pessoas que querem filhos. Ela é para encontrar famílias, pais e mães, para crianças que precisam de famílias. Crianças que, por diversos motivos, não puderam estar com suas famílias de origem e que precisam de uma família, né? O desejo da gente é em segundo plano. O interesse da criança e do adolescente é que é muito mais importante, né? Então, tudo gira em torno disso, inclusive no judiciário, assim. Tudo gira em torno dos interesses, do melhor interesse da criança e do adolescente. O Saulo, inclusive, pode falar melhor sobre isso do que eu. Sim, Thaís, eu quero te parabenizar pela sua atitude, porque infelizmente no Brasil ainda existe um tabu muito grande referente à adoção. E a gente, né, falou durante a gravação, a gente comentou também antes de iniciar a gravação que a adoção é algo assim, não vou dizer complexo, mas que a pessoa ela aprende a amar um ser que não saiu do ventre dela. E a maternidade, ela vai muito além do gerar, porque a gente vê nos noticiários mães que colocam, né, a criança no mundo, mas que não tem esse sentimento, né, Não se pela torna mãe criança. de verdade. Sim, é algo que é construído a cada dia, né, Com e vai certeza. muito da vontade de cada um. Assim como tem casos de mães, né, que não exercem a sua, vamos dizer, sua função, tem pais também. Sim. Então, assim, é algo que vai de cada indivíduo. Na verdade, não é uma coisa para se parabenizar, porque não é um ato de caridade, Sim, né? Eu queria ser mãe,
E eu não queria passar novamente por uma gravidez. A princípio, eu não queria passar novamente por ter um bebê em casa, né, que está sendo um pouco enlouquecedor agora, mas a gente conversando decidiu passar por essa experiência, né. E uma outra coisa importante, no nosso caso, foi rápido a vinda do bebê, desde da segunda habilitação, né, de que voltamos para a fila até ela chegar em casa, porque a gente abriu para uma série de questões de saúde que a maioria das pessoas não abre. A gente não fechou raça, não fechou gênero, só fechou idade. E aceitou, abriu para uma série de questões de saúde. E aí o SNA cruzou os dados, só a gente aceitava algumas questões de saúde que ela tinha sido positivada. E quando a gente foi conhecê-la, né, quando a gente recebeu a ligação, falou: "Ó, ela tem tal coisa", eu não vou falar, assim, muito para não expor, mas "ela tem tal coisa, nã-nã-nã, vocês colocaram no perfil, tranquilo, a gente está pronta para dar conta disso, para cuidar", né. E quando chegou lá, a gente recebeu a notícia que ela tinha feito o tratamento e estava totalmente saudável. Negativou tudo que tinha positivado antes, e estava tudo certo. Então a gente recebeu uma bebê saudável, porque na verdade a gente se abriu para uma questão de saúde que ela apresentou no começo, mas que se curou. E isso é uma coisa que eu falo muito para as pessoas que estão há anos na fila para um bebê, né. Você quer que seja mais rápido, você está ansioso, estuda as questões de saúde, vê até onde que seu pé vai, né, até onde você alcança ali. O que que você dá conta, né, porque tem tanta coisa que tem tratamento hoje, por exemplo, tem as doenças incuráveis, tá, diabetes é incurável. E diabetes é uma coisa relativamente simples de lidar, né, depende. Cardiopatia também, é uma coisa um pouco mais grave, mas pode ser. Deficiências físicas leves, às vezes a criança não tem um dedinho, e se você não aceita a deficiência física leve, essa criança não vem para você. Às vezes ela precisa de uma prótese no pé. Então, coisinhas assim que às vezes são simples e que a pessoa, eu não quero uma criança com uma doença mental incapacitante porque eu não tenho como deixar de trabalhar para estar em casa dando o suporte que ela precisa. Mas existem outras questões de saúde que talvez você dê conta na sua realidade, o perfil é importante por causa disso, né? E que podem fazer com que esse telefone toque mais rápido. Para a gente foi, inclusive, mais rápido do que a gente esperava, muito mais rápido do que a gente esperava. Você acredita então que o preconceito que existe referente à adoção É o desconhecimento, é a falta de informação, infelizmente, né? é buscar conhecimento sobre as questões, inclusive de saúde, né? Conversar com médicos. A gente ouviu muitas lives na época que estava definindo o perfil de profissionais de saúde, falando sobre várias questões de saúde, sobre HIV, sífilis congênita, microcefalia, hidrocefalia, várias questões para a gente ver, até aqui dá, isso aqui não dá. Isso aqui uma de nós tem que parar de trabalhar e não cabe na nossa realidade. Então a gente foi trabalhando muito com essas questões Essa identificação. para definir o perfil. Se aparecer uma coisa mais grave depois, isso pode acontecer inclusive com o biológico, é outra história, né. Mas o interessante na adoção é que você tem a possibilidade de escolher algumas coisas nesse sentido, e você está preparado para lidar. Sim, e você falou, né, que é algo que não precisa ser parabenizado, mas a gente vê tantas pessoas com a mente fechada e quando a gente vê uma pessoa com a mente tão aberta, né, com a inteligência, com o coração como o seu, eu acho que é algo que hoje em dia é raro, então deve sim ser Seus reconhecido, né. olhos, Mari. Eu só queria ter mãe, egoísmo puro. Saulo, tem algum recado que você gostaria de dar para as pessoas, para as famílias que desejam adotar uma criança? Não, o recado é muito aqui, pegando muito do que a doutora falou, Thaís, não é nada tão complexo, tão burocrático, que não possa ser. Se você tem o desejo realmente de adotar e de exercer esse ato de amor, procure uma vara da infância e juventude, se cadastre. Primeiro, se preocupe principalmente em identificar o perfil que você está apta a adotar. E depois que você conseguir identificar isso, faz o processo de habilitação
e é um ato, ela falou que não é um ato que a gente tem de se parabenizar, mas de fato é um ato de amor. Hoje, no direito das famílias, o afeto tem um valor jurídico muito importante. E a gente sabe que o amor, ele pode ser, a gente escolhe amar a pessoa. Então, e esses laços afetivos, eles são construídos certamente dia a dia. Então é isso. É isso, pessoal. A gente volta no próximo episódio com mais assuntos sobre maternidade e maternidade real. Porque atrás das fotos, das redes sociais, existe um universo tão incrível, um universo tão real que muitas das vezes passa despercebido.